Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma noite de conhecimentos físicos na nossa terça-feira, bacana? Hoje a gente vai dar atenção especial aí para o nosso experimento de Young, tá bom? Ou Jung, como você queira chamar. Cara, vamos conversar um pouquinho sobre o experimento antes da gente começar a falar sobre ele. A gente já viu várias partes da óptica aí, comprimento de onda, velocidade, assim como a gente também já viu várias partes do eletromagnetismo, né? Parte de uma corrente elétrica sendo produzida por um campo magnético e vice-versa. Campo magnético sendo produzido por corrente elétrica. Tudo isso está dentro desse sistema, dessas ideias principais dentro de um sistema, como a gente fala, do eletromagnetismo como um completo. Antes era eletricidade, depois magnetismo, aí misturou os dois, tá bom? Ao mesmo tempo que o eletromagnetismo se desenvolvia, a óptica também se desenvolvia. A gente tinha uma série de experimentos idealizados por Einstein, finalizados por Young, e alguns outros físicos que deram uma ideia maior de o que a gente pode aproveitar. E desse experimento a gente conseguiu fazer, por exemplo, mídias digitais, como o DVD e o CD. Então, essa parte evolucional é muito importante quando a gente fala de conservação energética, de uma energia sendo transmitida ou transportada de um sistema para o outro através de outra coisa que não seja o meio físico, por exemplo. Como você consegue me escutar agora. Bom, eu estou falando para uma câmera usando um microfone sem fio, tá bom? E uma série de padrões físicos vão permitir que essa informação que eu estou falando agora chegue até você no intervalo de menos de 5 segundos. 1, 2, 3 segundos, dependendo da velocidade da internet também, né? Porque já é uma outra coisa. E isso tudo se baseia justamente em várias ideias que surgiram após o experimento de Young. Ele provar uma coisa que era antes teórica, tá bom? A dualidade da partícula. Ora a luz se transforma como onda, ora a luz se transforma como partícula. E como isso impacta em características do dia a dia. E como é que eu posso usar isso a meu favor no experimento físico, beleza? Então, a base da ideia foi essa. E o Young fez um experimento muito legal que a gente vai entender agora. Bacana? Então vamos lá. Hoje a gente vai estudar a óptica física, com enfoque principal no experimento de Young. Bom, nossa intenção hoje é conseguir entender esse experimento inteiro. Objetivos. Perceber que alguns fenômenos da luz são explicados por meio de teoria ondulatória, enquanto o outro a gente deve considerar a natureza dela como uma partícula. A partícula e a onda, para a luz, não são coisas separadas. Na verdade, são uma dualidade. Por isso que eu chamo de princípio da dualidade da partícula. Ora, ela se comporta como uma coisa, ora, ela se comporta como outra. Na teoria prática, a gente vai ter essa parte de resoluções de questões para a gente entender como é que seria cobrado isso aí numa questão, por exemplo, de prova ou de vestibular. Bom, então vamos lá. Experimento de Young. A experiência de Young começou bem antes. O Newton, autor das leis que explicam as causas e efeitos dos movimentos, acreditava que a luz era formada por corpúsculos e que os principais fenômenos ópticos podiam ser explicados utilizando a teoria corpuscular, tá bom? Ou seja, para o Newton, gente, a luz era formada por pequenas partículas, tá bom? E essas partículas transferiam energia e movimento de uma ponta a outra. Então, quando ele acendia, por exemplo, uma vela ou filtrava um pouco de energia solar, ele estava, na cabeça dele, conseguindo gerar corpúsculos de energia, pequenas partículas que emitiam luz e calor. E eu poderia, você, pôr ela em vários sistemas, fazendo com que eu quisesse fazer. Então, como decompor a luz em 7 partes, formando arco-íris, ou então usar aquela luz para formar uma imagem, como uma câmara escura. Então, o Newton tinha essa ideia. Christian Huygens, era contrário à visão do Newton. Ele defendia a teoria ondulatória. Então, o Christian já falava outra coisa. Ele, isso aqui não é corpo, isso aqui é onda. No entanto,
A teoria de Newton prevaleceu por séculos em razão da sua autoridade científica. Os caras, poxa, o Newton falou e o Christian Huygens falou. Eu vou por Newton, óbvio. Porque o cara tem um respaldo, o cara tem uma autoridade científica. Então, ele, isso aqui é um corpúsculo. Morreu, o Newton tá falando, gente. É o Newton. Então, aquilo ali foi aceito por muito tempo, justamente por causa desse respaldo científico que o Isaac tinha, tá bom? Mas, no final do século XIX, o Thomas Young realizou um experimento e resolveu a questão favorável ao Huygens, né? Você tinha essa outra ideia agora sendo aceito como essa teoria, principalmente quando eu falo lá no final do século XIX, ok? A primeira demonstração experimental de que a luz é uma onda foi realizada no ano de 1801 pelo médico, cientista e físico inglês Thomas Young. Ok? E aquela ideia realizou, tá bom? Realizou uma demonstração experimental de que era uma onda. Luz é uma onda. Então, o Young, ele tira essa queda de braço através do experimento que ele fez, decidindo ao favor do menos favorecido. Olha como isso foi uma confusão. O Newton dizia um corpúsculo, o Christian falava é uma onda. O Young fez o experimento e falou, é uma onda. Então, ele basicamente disse, Newton está errado. Aí imagina, você está aí tentando fazer medicina, fazer física, excelente ideia também, eu acho, e você faz um experimento. E aí você fala, Newton está errado. Olha como todo mundo ia olhar para ti e achar, bicho, esse cara é maluco, esse cara não pode ser normal da cabeça. Foi a briga que o Young comprou, tá bom? Em 1801, a fazer o primeiro experimento, ele se interessou pelo estudo de fenômenos luminosos e foi o primeiro a propor que as ondas luminosas, olha isso é história, as ondas luminosas são transversais e não longitudinais, como alguns cientistas acreditavam. E aí a gente tem que dar um pulinho lá na classificação de ondulatória. Ondas transversais são ondas o quê? Eletromagnéticas. Ondas transversais são ondas o quê? Eletromagnéticas. Ou seja, não precisa de meio para sua propagação. Carrega energia de forma exagerada. E você tem altas frequências. Então, a luz era transversal. Onda longitudinal, na sua grande maioria, é o quê? Onda mecânica. Precisa de meio para propagação. Não é tão energética. Frequência moderada. E essa ideia foi a que o Newton propôs. Que a onda era um corpúsculo, ou seja, era matéria que levava energia aos poucos. E justamente o Young falou o contrário. É eletromagnética, porque é a onda transversal. E aí a briga estava instaurada. Young, com seu experimento brilhante, descobriu um método para obter duas fontes de luz em fase. O que seria em fase? A gente fala lá da parte de ondulatória. Em fase, são ondas construtivas, ou seja, são ondas que se estabilizam na forma de construir alguma onda maior. Não são ondas destrutivas, tá bom? Que é justamente o fato de você ter o contrário. Thomas fez com a luz produzida por uma fonte luminosa fosse difratada ao passar por um pequeno orifício. Então, olha esse resumozinho pequeno aqui que tem sobre o primeiro experimento. O cara jogou luz. Thomas está entediado em casa. Vou fazer um experimento aqui sobre luz. Vamos ver o que vai acontecer. Pegou uma fenda pequena, surgiu nela um feixe de luz. Após ser difratada, ou seja, após passar pelo pequeno orifício lá embaixo, a onda luminosa se propagava em direção a dois outros pequenos orifícios, onde sofria novamente uma nova difração, tá bom? Com isso, surgiam duas novas ondas luminosas, que se propagavam com fase constante. Então, ele chegou nessa primeira parte aqui, nesse primeiro orifício, e fez uma difração no sistema. O que é difração mesmo, gente? Difração é a habilidade que uma onda tem de contornar obstáculos. Se você fala do outro lado da porta com uma pessoa, aquela porta é um obstáculo.
Mas dependendo da altura que você chega a forçar a sua voz, você faz com que o som chegue do outro lado. Então você tem essa situação aí, bom? E aí, depois que ela chegou lá naquela onda, ela fez uma outra difração, gerando uma nova propagação de onda. E quando isso aconteceu, você teve fases construtivas entre essa primeira onda que eu pintei de vermelho e essa segunda onda mais rocheada dentro do sistema. Finalmente, essas duas ondas atingiram um anteparo, um alvo. Chegaram aqui no alvo, onde era possível ver a existência de regiões claras e escuras, as famosas franjas de Young. Deixa eu apagar bem aqui, só para a gente poder desenhar melhor essa ideia. As regiões escuras correspondiam a interferências destrutivas. Então, você teria a produção de uma interferência destrutiva, não teria formação de luz. Enquanto as regiões claras correspondem a uma interferência construtiva, ou seja, você tem franjas sendo formadas em função de luz. A experiência realizada por Young teve grande repercussão entre os cientistas, pois ele mostrou que é possível obter interferência com a luz. Dessa forma, demonstrou na forma definitiva que a luz é um fenômeno ondulatório. Só posso ter construtiva ou destrutiva interferência se a luz for um fenômeno ondulatório. Se a luz fosse um corpúsculo, eu não poderia ter interferência construtiva e destrutiva, porque onda com onda chega numa interferência, mas corpo com corpo não chega, chega atração ou repulsão. Então, você não tem, né, aquela situação ali. Então, você gerou uma série de franjas. Ó. Aqui foi uma franja, aqui em cima outra, que outra, que outra, que outra. Então, aqui você teria regiões construtivas e, entre elas, regiões destrutivas. Você não teria essa situação dentro dela. E isso provoca no Young a seguinte ideia. Nossa, então eu consegui provar que a onda tem um fenômeno que é um fenômeno ondulatório. Se ela respeita esse fenômeno ondulatório, ele é um corpo ou uma onda? Bom, bem simples. Se ele respeita um fenômeno ondulatório, claro que ele é considerado uma onda. Né? Após ser difratada, a onda luminosa se propaga em direção a outros dois pequenos orifícios. Então, o experimento dele, resumidamente, era propor duas difrações. Uma em um primeiro orifício, outra em dois segundos orifícios. E aí eles conseguiam fazer essa interferência. Ora construtiva, ora destrutiva, dentro do meu sistema analisado. Beleza? Em 1801, o inglês Thomas Young foi o primeiro a demonstrar com sólidos resultados experimentais o fenômeno de interferência luminosa, que tem por consequência a aceitação da teoria ondulatória. Embora, hoje em dia, a teoria aceita é a dualidade onda-partícula, porque a gente vai chegar à ideia de que é o seguinte, Matheus, então o Young provou lá o fenômeno ondulatório, casou a luz como onda, morreu a discussão? Não. O Newton defendia a parte de ser corpúsculo, ser partícula. O Young e o Huygens, eles defendiam a parte de ser onda, ter fenômenos ondulatórios envolvidos ao sistema. Isso estava certo os dois, o tempo todo. Qual dos dois estava certo? Os dois. Como assim os dois? A luz tem uma propriedade chamada de dualidade onda-partícula. Então, a luz, ora se comporta como onda, ora se comporta como partícula. Enunciada pelo físico francês Louis-Victor de Broglie, né, baseado nas conclusões sobre as características de fótons de Albert Einstein. É o que foi que o Einstein falou. O Einstein tinha uma teoria do efeito fotoelétrico, que foi provada e deu a ele um Nobel. Foi uma das coisas que fomentou e possibilitou, por exemplo, a formação de placas fotovoltaicas, energia solar. Então, o que foi que o Broglie fez? Ele pegou o princípio de fótons proposto por Einstein, o experimento de Young, que já era uma coisa natural, e propôs o princípio da dualidade. Então, agora, a onda é luz ou é partícula? Ela é os dois. Ele tem essa dualidade, essa característica que só ela possui. Se basear ora como onda,
ora como partícula, tá bom? Na experiência realizada por Young, são utilizados 3 anteparos, sendo o primeiro composto por um orifício. Olha aí. Primeiro vai ser composto por um orifício, onde ocorre difração de luz incidida. O segundo, 2 orifícios, postos lado a lado, causando novas difrações. No último, são projetadas as manchas causadas pela interferência das ondas resultantes da segunda difração. Então, olha lá. Ele botou uma barreira com um orifício e botou uma barreira com 2 orifícios. E aí ele jogou um pincel de luz. Experimento de Young. Roxou a incidência de luz. E aí, pela figura, vocês conseguem ver que a formação, ó, o que aconteceu? Ele gerou um cone de luz ao passar pelaquela primeira difração. Então, aquele cone de luz é justamente, ó, a onda se propagando em direção às 2 pequenos orifícios. E aí, nas 2 outras fendas, ele se difratou de novo. E aí, o que foi que aconteceu? Agora, nessa difração, vou até mudar a cor aqui para ficar mais fácil a gente entender. Na primeira difração, é como se eu tivesse gerado essas ondas roxas. Na segunda difração, é como se eu tivesse gerado essas ondas verdes. E isso aqui chegou a um anteparo, ou seja, a uma parede, onde você vai bater e colidir. Aonde eu teria interferência construtiva, ou seja, essa formação de encontro, eu teria a formação de franjas. O resto, eu teria uma interferência chamada de interferência destrutiva, ou seja, não tem uma mistura de acúmulo energético. Então, eu geraria uma franja mais clara no meio e várias outras franjas que vão diminuindo. E várias outras franjas que vão diminuindo. Aquilo ali você vai ter essa propagação energética numa difração apanhada ao sistema. Bacana? Então, você teria essa situação aí. No último anteparo, gente, eram projetadas as manchas de interferência e podiam ser observados pontos de máximo, regiões bem iluminadas, e pontos de mínimo, região mal iluminadas, de intensidades da figura acima. Quando os orifícios eram substituídos por estreitas fendas, essas manchas tornavam-se franjas de interferência, que eram bem mais visualizadas, né? Esse experimento permitiu que Young entendesse melhor a difração e a interferência, interpretando a simetria das franjas e a variação da intensidade de luz nelas obtidas. Figura abaixo. Então, ó, você teria a parte gráfica da interferência. Interferência aqui. E à medida que eu vou chegando ao central, ó, o que acontece com o meu valor de interferência? Aumenta. Então, você tem essa situação. Então, essa franja aqui, nesse terceiro anteparo, é muito iluminada. É uma franja com poder de brilho muito alto. E aquele poder de brilho marca uma região central iluminada. À medida que você vai se afastando dela, você vai gerando, agora em roxo, ó, destrutivas. Então, esse ponto aqui, destrutivo, 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 destrutivo. Isso aqui forma o quê? Regiões escuras. Não há presença de luz. E como eu tenho regiões destrutivas, ou seja, eu vou perdendo luminosidade à medida que eu me afasto do centro, o brilho gerado no outro anteparo é mais leve. Aqui eu tenho uma intensidade de brilho menor. Então, nesse ponto aqui, o brilho é muito alto. Enquanto nesse outro ponto, o brilho é mais reservado, por assim dizer. Mais fraco. Bom,
Você teria essa situação dentro do sistema. Beleza? As franjas claras correspondem a interferências construtivas, enquanto as franjas escuras correspondem a regiões de interferência destrutiva. Para figuras de interferência obtida com a luz de uma dada cor, acompanhe pela figura abaixo. Pode-se demonstrar que a separação ΔY das duas linhas nodais ou ventrais adjacentes está relacionado ao comprimento de onda da equação. E aí eu chego na equação. Que é isso? Ficou um pouco ruim de enxergar, mas eu vou botar aqui. ΔY, que são a separação das duas linhas nodais, ou seja, das duas fontes, seria igual ao lambda vezes o valor de L, que seria o comprimento, dividido por D, que seria o tamanho do objeto gerado. Logo, quem seria o meu valor de lambda? Lambda seria igual a ΔY vezes D dividido por L, que seria o comprimento. Aonde ΔY seria igual às distâncias nodais. Olha esse termo. Por esse termo que ele é legal. Até bonito falar. Distâncias nodais. Galera, eita, mas inteligente mesmo esse rapaz. Que seriam nada mais, nada menos que as distâncias das duas fontes, tá bom? Você tem essa distância aí nodal, seria a distância das duas fontes geradoras. Lambda seria quem? Seria o meu comprimento de onda. Isso aqui a gente já sabe lá da parte de ondulatória, né? Seria o valor de comprimento de onda dentro do sistema. O valor de Dzinho seria justamente aí a separação entre as fontes. Separação das fontes. Das fendas, né? Da fendas é mais legal. E o valor de L, distância ao anteparo, bom? Ok? Então eu já tenho. ΔY seriam as distâncias nodais. O lambda seria o meu comprimento de onda. O valor de Dzinho seria a distância entre as duas fendas e letra L, a distância entre o anteparo. Representando uma figura, seria assim, ó. Você tem lá a fonte de luz. Chega aqui a fonte de luz, F. Ó. A luz aplicada ao sistema. E aí existe uma distância Dzinho entre o primeiro orifício e o segundo orifício, primeira e segunda fenda. E existe uma distância L entre as fendas e o anteparo, que seria essa parte aqui, ó. Anteparo, que vai ser a parte que vai segurar aquela projeção de luz, ok? E aí eu tenho uma formação energética e tal, como eu tinha falado para vocês, na produção de luz, não sei o que, tal. E aí eu chego lá e cruzo nesse ponto. Da mesma forma, chego lá embaixo, formação de luz energética e tal, não sei o que, eu tinha falado para vocês. E aí eles se cruzam nesse ponto. Naquele ponto ali, onde eu tenho um cruzamento dos dois, eu tenho a formação de uma franja. Ok? E aquela formação de franja ali pode me dar o comprimento de onda gerado pelo sistema. Então, olha aí, como é que seria a minha equação? Meu comprimento seria igual à distância nodal. O que é essa distância nodal? A distância entre o eixo principal e o ponto de formação daquela franja, tá bom? Seria justamente essa distância aí entre esses dois pontos. Vezes o valor do comprimento, né? O valor da distância, dividido por L. Então, essa aqui seria a minha equação. Para achar o comprimento de onda gerado pelo encontro daquelas duas ali. Ok? Esse lambda, gente, é um triângulo, uma espécie de triângulo. Bota a perninha, puxa a outra aqui. Pronto. Essa distância nodal, a distância entre os nodais, seria a distância entre o ponto fixo e a formação da franja. O Dzinho, distância entre as duas fendas. E o L seria a distância entre as fendas e meu anteparo. Ok? O que mais que a gente pode tirar daqui, dessa informação que é importante, desse quadrado? Eu vou até apagar isso aqui, essa parte colorida que eu botei, para eu poder explicar mais uma coisinha legal.
Tá. Primeira coisinha legal que você tem que ver. Esse triângulo aqui é uma perpendicularidade formada. Então, eu estou emitindo uma situação de semelhança de triângulo como aqui, ó. Ok? Isso aqui é importante você entender. Porque às vezes, gente, a questão não vai te dar a distância nodal de forma de mão beijada. Ela vai te dar uma forma de calcular aquilo ali e tu vai ter que se virar. E como é que eu vou sair disso, Matheus? Bom, geralmente a gente sai por semelhança de triângulos. Esse ângulo é o mesmo desse e esse lado é comum aos dois triângulos. Então, eu tenho uma proporcionalidade. Bacana? Esse ângulo aqui, alfa, seria esse mesmo ângulo alfa daqui. E aqui eu teria um outro ângulo beta, que teria uma relação com esse ângulo beta bem aqui, esse beta linha. E aí eu posso usar a proporção de triângulos de modo que eu diga que você tem uma semelhança de triângulos dentro daquele meu sistema, para que eu possa justamente resolver aquela equação tirando pela essa distância nodal, que é esse ΔY que ele vai ter que dar na questão. Bom, se ele não der, ele vai dar a forma de calcular. Como é que eu vou calcular? Através de um triângulo retângulo formado. Beleza? Então, deixar o esqueminha no quadro, eu vou pedir 2 minutinhos para vocês copiarem, porque esse esquema é importante. Então, esse esqueminha, gente, ele salva a vida demais, demais mesmo. Tira o print aí, copia no teu caderno, justamente para tu entender. Distância nodal, relação entre ângulos, que é uma franja, formação do anteparo. Toda essa parte aí vai ser necessária para que você consiga sair de uma questão, tá bom? Isso é importante dentro do sistema. Olha aí, só reforçando mais uma vez o que a gente já viu nessa parte de esquemática aí. Fonte de luz monocromática passa pelo obstáculo A, que seria esse primeiro ponto com a fenda, esse primeiro anteparo com a fenda. Aí eu tenho uma formação de imagem, tenho uma formação de onda, que vai passar por outras duas fendas numa região superior. Então seria S1 e S2 num outro obstáculo. E essas franjas, essas fendas têm que ser separadas por uma distância Dzinho já pré-estabelecida, ok? E aí eu tenho o Dzão, que seria justamente o L, né? Tá Dzão ou L, tanto faz, que seria a distância entre o encontro das duas fendas com o anteparo. E aí você tem a formação franja, franja, franja. Toda vez que tiver a palavra máximo, é franja. E perceba que quanto mais próximo do centro,
mas justapostas elas estão. A distância entre esses max aqui, ó, que seriam formação das construtivas, em relação ao centro, aqui, ó, em relação ao centro, é bem maior que a distância, ó, em relação às bordas. Bem menor, desculpa, do que em relação às bordas. Por quê? No centro está mais concentrado, então a incidência luminosa é maior. Logo, você faz uma maior formação de franja. Né? À medida que você vai se afastando, uma maior formação de franja. À medida que você vai se afastando, aquela franja vai o quê? Diminuindo. Porque você está perdendo energia para o sistema, já que você está afastando de destrutivas. Né? Então, se afastando, a energia vai diminuindo. Até que chega um ponto, você tem a formação mínima de energia. Formação mínima de energia dentro desse sistema aqui. Ok? Então, sempre assim. Quanto mais próximo do centro, maior a formação energética por causa da interferência construtiva de franjas. Bacana? E aí eu tenho outra fonte de luz monocromática, onde eu tenho uma luz aqui passando por aquele sistema. Olhando o mesmo sistema, só que agora em outro ângulo. Né? Primeiro obstáculo, que seria justamente essa primeira fenda, a segunda fenda, e a formação lá. Ó. Percebam que no centro, mais intenso, quanto mais afastado do centro, menos intenso ele fica, justamente por causa dessa dissipação energética causada aí por uma parte de como é que eu falo? De interferências, né? Construtivas e destrutivas. A ideia de novo aí, Matheus, e se eu perdesse o meu primeiro anteparo, se eu tivesse só com o segundo anteparo, o que aconteceria? Desculpa, com o meu primeiro pote de fendas. Gente, o importante, em momento algum, deixa eu falar para vocês, o importante em momento algum foi a primeira fenda. A segunda fenda é bem mais importante, porque é a segunda fenda que vai dividir esse cara. Como eu vou dividir esse cara, eu vou fazer a formação, né? De duas ondas, onde eu vou gerar uma construção de fendas positivas e negativas, construtivas e destrutivas, né? Positivas e negativas. Construtivas e destrutivas. E aí eu vou gerar essas fendas luminosas. Lembrando da distância. Mesma coisa para cá, ó. Luz monocromática. Perdi o meu primeiro anteparo, perdi minha primeira situação de fenda. Só tem uma segunda situação de fenda, com duas fendas em cada situação. Beleza, dá igual, do mesmo jeito. Só lembrando que no centro é mais intenso e embaixo é mais humilde, né? É mais discreto, mais afastado em relação à luminosidade gerada dentro do sistema. Você vai perdendo graças à distância à região central, tá bom? Sempre numa situação assim, quando eu falo de iluminação dentro daquele meu sistema no experimento de Young, ok? Ou seja, ondas coerentes, que é a condição necessária para que ocorra uma interferência. Em seguida, uma distância D do obstáculo. Ele colocou um anteparo, uma alvo, uma película fotográfica. C, de tal modo, olha aqui a figura aqui, ele botou a distância entre eles dois, botou uma película com fenda e uma película sem fenda, que seria o meu anteparo, ok? De tal modo que a separação entre as duas fendas S1 e S2 é muito menor que a distância dos obstáculos B e C daquela tela. Então, ele observou que na tela C, uma franja, uma figura de interferência formada por franjas brilhantes, coloridas, seriam geradas por interferências construtivas, alternadas por franjas escuras, que seriam geradas por interferências destrutivas. Então, ó, você tem construtiva no centro, toda vez que você vai na luminosidade, construtiva. E entre elas, destrutiva. Justamente porque você é uma interferência onde não há formação de luz. Sendo que no centro você tem uma concentração energética maior. Então você teria um brilho maior gerado naquele anteparo. Ok? Atualmente, no experimento de Young, você pode substituir o anteparo A, fonte de luz, né, por um laser, como na figura aí. Pois ele converte luz comum em um feixe intenso e fino. O padrão de faixa de luz é projetado na tela, é formado por franjas de interferência. Com laser é muito mais legal você fazer, porque você vai ver com um corredor. Você tem uma fonte de luz que é o laser. Imagina aí uma fonte de luz de laser.
E aí, quando você emite o laser e ele chega no anteparo, primeiro anteparo, ele faz uma formação ondulatória. Quando ele chega ao segundo anteparo, aí ele chega na outra formação ondulatória, gerando franja, interferência construtiva e destrutiva. Então, com laser é mais legal você ver, porque você tem uma partícula que naturalmente é um tubo retilíneo, né, do laser, gerando uma sequência de ondas. Isso é muito legal de você ver no experimento dele, porque o cara se garantia mesmo. Se a luz incidente for luz monocromática vermelha, as franjas serão vermelho escuro. Se verde, verde escuro. Se policromática branca, teremos uma faixa central branca. Resultado da interferência construtiva para todas as cores, e as demais fixas serão coloridas. Interferência construtiva para algumas cores e destrutivas para outras, tá bom? Então, sempre que você vai esse experimento, você vai usar ou luz vermelha ou luz verde. Você não vai sair de uma luz geral dessa, não. Pode ser também uma luz branca. Dá sentido entre essa interferência aí, construtiva ou destrutiva para algumas outras. A distância Dzinho entre as fendas influi no padrão das franjas, ou seja, a distância entre as fendas inclui no padrão de franja formado. Expressões matemáticas que envolvem o experimento de Young vão chamar de Dzinho a distância entre as fendas e Dzão a distância entre o obstáculo B e o anteparo, que foi aquela questão que a gente fez. Comprimento de onda é igual a distância dos nodais vezes a distância entre as fendas sobre, ele chamou de Dzão aqui, né? Eu chamo de L. Se quiser chamar de Dzão, não tem problema. Seria a distância entre o ponto de fendas com o anteparo final de formação de imagem. O anteparo C em O, temos uma franja central, ok? Um ponto qualquer P, distante Y da franja central, sobre o anteparo C. Será a sede da interferência construtiva, apresentando-se como um ponto claro ou brilhante, com intensidade luminosa máxima. Se a diferença dos caminhos R1 menos R2 for um múltiplo par no meio comprimento, ou seja, R1 menos R2 seja igual a N lambda sobre 2, com N sendo igual a 0, 2, 4 ou 6, nós teremos interferência construtiva. Se for um número ímpar, 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente, a gente vai ter uma interferência destrutiva da situação. Então, você tem um laser apontado para as fendas e ali gera uma dissipação. Olha aí. À medida que a distância entre as fendas aumenta, olha como é que fica a formação da minha imagem. Olha a distância entre as fendas, como é pequena. Então, olha, você tem uma franja central e duas zonas de perda luminosa. Aumentei a distância das fendas. O que vai acontecer com a minha formação de franjas? Mais franjas formadas, dissipação perdida no meio. Aumentei mais ainda o tamanho das minhas fendas. O que vai acontecer com a minha fração? Aumenta mais ainda. E a outra, se eu tiver uma fenda bem separada, uma quantidade absurda de franja, tá bom? Que vai perdendo energia ao longo daquele sistema ali. Ok? Mas, se o valor entre elas for positivo ou negativo, você tem a seguinte situação, né? Observe que a franja localizada na região central sempre será clara, pois o O, a diferença entre os caminhos percorridos pelas ondas provenientes é nula. Então, onde é que você está? Você está na formação da onda, da franja. Aqui é a principal, porque não tem formação, não tem diferença entre elas. Então, aqui é o ponto máximo, que seria justamente a mais clara. Você vai se afastando e a gente tem uma interferência destrutiva em P. Se o múltiplo for ímpar, então, se delta Y, né, que seria a diferença entre os nodais, R1 menos R2, for igual a qualquer número ímpar, você tem uma destrutiva. E isso ficou acordado naquele sistema antigamente. E se for par, você tiver uma distância entre nodais, R1 menos R2, sendo um valor par para o sistema, você vai ter uma interferência o quê? Construtiva dentro daquele meu sistema ali. Bacana? Justamente para você ter essa formação aí. Dzinho, distância entre fendas, Lzão, distância entre B e C, que seria um anteparo. Formação principal, formação secundária. Eu vou perdendo as franjas
tendo construtiva e destrutiva, construtiva e destrutiva dentro daquele meu sistema. Bacana? Lembrando, quando for uma distância entre nodais par, 0, 2, 4, 6, sucessivamente, é uma construtiva. Se for ímpar, 1, 3, 5, 7, assim sucessivamente, eu tenho uma interferência destrutiva dentro daquele meu sistema. Bacana? Então, sempre lembrar dessa situação aí aplicada a um sistema como esse para que eu tenha essa formação. Bacana? Então, galerinha, a gente vai chegando ao final dessa nossa primeira aula aqui, ok? Falamos sobre a equação das franjas do experimento de Young, para a gente entender como é que funciona aquela formação. E dentro dela, a gente vai ter a formação, né, de uma construtiva e não destrutiva das feixes de franjas aplicadas dentro do meu sistema. Próxima aula, a gente fala sobre a aplicação prática dela, os padrões, onde é que a gente consegue ver na natureza, como uma bolha de sabão, um DVD. E aí depois a gente faz algumas questõezinhas também para treinar bacana essa parte de conhecimento do experimento de Young. Bacana? Então, a gente vai dar um rápido intervalo, você toma água, vai ao banheiro rapidão, que já já a gente volta. Tchau!